Por que tu tá tão estressado? Tu já te fez essa pergunta? Nossa, as coisas estão me incomodando tanto. Como é que pode que isso está me afetando desse jeito? Eu preciso achar uma forma de resolver isso logo. Mas isso o quê? Eu sou a Rebeca, psicóloga, e hoje eu vou compartilhar contigo por que tu fica estressado desse jeito. A gente já viu aqui no outro vídeo que a gente pode comparar o estresse a sinal de bateria fraca da nossa mente. E hoje a gente vai descobrir o que faz essa bateria descarregar mais ou menos. E tu vai ver como a gente entender um pouquinho melhor sobre isso ajuda a gente a pensar mais sobre a nossa forma muito particular de funcionar. Vamos juntos? A gente vai olhar primeiramente de um olhar mais generalista para o individual. Primeiramente, o que gera estresse nas pessoas? De uma forma bem resumida, tudo aquilo que é capaz de gerar um estado de tensão e mudança no nosso organismo, fazendo com que diante disso ele precise se adaptar. Vamos aos exemplos. Mudanças de rotina ou de hábitos. Tu tá acordando mais cedo, tá fazendo uma dieta, fazendo um trajeto alternativo para o teu trabalho ou trabalhando num projeto novo. Olha aí a tensão e a mudança acontecendo. Quando imprevistos acontecem, caiu a luz, tu perdeu algum pertence teu, o pneu furou. Transições de vida muito significativas, que podem ser positivas ou negativas, como por exemplo, casamento, gravidez, aposentadoria, ou também a perda familiar, adoecimento, acidentes. E também, de uma forma geral, estar em ambientes que sejam hostis, instáveis ou que geram pressão e sobrecarga. Consegue observar comigo que todos esses fatores são coisas que acontecem ao nosso redor e que exigem uma adaptação nossa em relação a eles? Esses são os chamados fatores externos do estresse e provavelmente tu já conhecia a maioria deles. Lembra que eu falei que a gente ia de questões gerais para as mais particulares no mundo de cada um? Agora que a gente já conhece um pouco mais sobre as questões externas que trazem estresse, a gente vai aos pouquinhos dando um zoom em questões muito específicas da realidade individual de cada pessoa e que interferem muito. Todos os exemplos que eu citei agora há pouco, eles vão impactar de alguma forma para algumas pessoas mais e para algumas menos. A gente pode entender um pouquinho melhor sobre esse impacto comparando dentro da mesma lógica da bateria. Se a gente for pensar que dentro de uma bateria de um celular, quanto mais aplicativos abertos, quanto maior tiver a luminosidade da tela, mais essa bateria vai descarregar. Da mesma forma, alguns fatores, dependendo do que isso significa para cada pessoa, ele vai gerar mais ou menos estresse, ou seja, exigir mais ou menos energia daquela pessoa. Para a gente entender ainda melhor isso, eu vou trazer agora a história do João, uma história fictícia. O João está muito estressado, mas ele não está entendendo o porquê. Vamos pensar um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo com ele. O João, ele mudou de emprego recentemente. Olha aí, mudança e adaptação já começando por aí. Mas não é só isso que está acontecendo. Esse emprego, ele acontece dentro de um horário de trabalho diferente. Então tem mudança de rotina, mudança de sono, e ele precisou fazer algumas adaptações nesse sentido. O João, ele também estuda em algumas noites durante a semana, fazendo com que ele precise dedicar mais atenção, focar e se deslocar também para esse local onde ele estuda. E junto disso tudo, ele também está vivendo algumas questões familiares que estão exigindo um pouquinho mais de atenção dele, porque ele está preocupado com alguns assuntos. Olha aí, várias questões acontecendo ao mesmo tempo e os fatores externos do estresse do João bem claros. Bastante energia mental indo para essas áreas que estão exigindo adaptação. É como se vários aplicativos aí estivessem sendo abertos e usados ao mesmo tempo dentro dessa bateria desse celular. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre os fatores internos do João. E sobre esse ponto em específico eu tenho uma curiosidade para te falar no finalzinho desse vídeo. Como é que é a relação do João com as coisas que ele faz? Ele é um cara muito esforçado, então se ele pega uma coisa para fazer, ele vai fazer toda a questão de fazer bem feito. Bastante energia indo para essa forma dele se relacionar com esse trabalho novo.
Isso faz também com que ele já antecipe algumas coisas que ele precise fazer e que vá se preparar em relação às novidades que tem nesse ambiente. O João também valoriza muito a família. Esse é um pilar de vida dele e ele sempre fez questão de dedicar muito tempo a esses assuntos. Então, estar com algumas questões nessa área mais delicadas, exigindo atenção, também faz com que tenha mais energia emocional sendo destinada para essas questões. Ele anda bem preocupado, então por muito tempo do dia dele, ele acaba pensando sobre essas questões. Ele também sempre teve um desejo muito grande de ser e ficar saudável. É uma área de vida que ele também sempre pensou muito e ele gostaria de estar se exercitando mais, mas não está se envolvendo com isso como ele gostaria, o que faz com que ele se cobre muito. Chega de noite, ele chega em casa, fica cansado, pensa em ir na academia, mas acaba não indo por estar muito sobrecarregado. Dessa forma, ele acaba não indo na academia, se sente péssimo com isso, se cobra, se compara, pensa tantas vezes que ele já tentou colocar esse hábito novo e não conseguiu. Pega uma cerveja para relaxar, mas acaba se sentindo mais culpado por estar engordando e não fazendo o que ele gostaria. Qual a tua sensação em ouvir a história do João? Aqui eu trouxe alguns exemplos muito práticos e comuns do que são os fatores internos do estresse. Ou seja, aqui moram as particularidades muito pessoais do mundo de cada um e que vão impactar muito na nossa bateria mental disponível. Entender o porquê que tu está estressado desse jeito é pontuar cada um dos fatores que estão exigindo energia mental tua. O quanto isso vai te impactar mais ou menos vai depender muito especificamente da situação, do significado que ela tem para ti e também da forma como você lida com ela. Aqui tem coisas que a gente controla e outras que não. O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar que se tu tá estressado desse jeito, tu certamente tem muitos motivos para isso, mesmo que pareça que não. Uma outra pessoa olhando o João de fora pode pensar assim: nossa, mas é só uma mudança de emprego, por que ele está estressado desse jeito? Ele queria tanto isso, como é que ele está reclamando disso agora? Comentários como esse são muito desrespeitosos e injustos com a gente, porque isso anula a nossa forma mais natural e humana da nossa mente funcionar. Não é tão simples assim. E o pior, às vezes é a gente mesmo que se faz esses comentários, e isso incomoda pra caramba. Eu te falei que eu tinha uma curiosidade sobre esse assunto para te contar no final do vídeo. Sabe o que é o mais curioso sobre todas essas informações? Os estudos sobre o estresse mostram que são os fatores internos os maiores responsáveis pelo estresse na vida. Ou seja, a nossa personalidade, a nossa forma de pensar, sentir, se comportar e a nossa forma geral de ver o mundo. E eu não trouxe essas informações para te trazer mais culpa ou pressão em relação à tua vida. Muito pelo contrário, mas para mostrar como é importante que tu considere essa área de vida em relação ao que tu está sentindo. Isso é tão importante no momento em que a gente para observar e reconhecer que a gente tem motivo para estar estressado assim, que essas situações de fato nos impactam de uma forma genuína, isso por si só já é um movimento teu em relação a recarregar a tua bateria mental. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se tu curtiu esse vídeo, eu vou te pedir para dar o teu like para eu saber que esse assunto fez sentido para ti. E até a próxima!